Olá, eu me chamo Tiago Fernandes de Santos Pereira, sou estudante de pós-graduação em nível doutorado pela UniOeste, Campus Cascavel, e vou apresentar a pesquisa que estou desenvolvendo juntamente com minha orientadora, a professora Aparecida Favorito. A pesquisa chama-se Darcy Ribeiro, uma análise histórica de sua concepção de educação. É muito comum a gente ouvir em discursos, né? Muitas vezes a gente ouve esse tipo de discurso de que a escola e a educação seriam um instrumento de transformação social. Agora, quando a gente para pensar, refletir sobre o significado dessa expressão, a gente vê que ela não é tão simples quanto parece no primeiro momento. O que significa dizer que a escola tem a incumbência de ser uma instituição de transformação? Que transformação é essa? De que transformação que a gente está falando? Que transformação social que estamos falando? Então, a gente parte dessa observação e busca uma resposta a partir das observações da Darcy Ribeiro. A gente começa problematizando a ideia de transformação social, que, de acordo com a Lígia Klein, Aparecida Favorito e Irene Figueiredo, observam que quando a gente fala de transformação social, a gente fala de três significados distintos. A transformação social pode significar tanto uma revolução, portanto de caráter revolucionário, que pressupõe a mudança de toda a estrutura social. A gente pode estar falando de reforma, que busca mudanças pontuais, específicas, sem alterar a configuração da estrutura social, e uma reação ligada a uma perspectiva reacionária, muito ligada ao conservadorismo. Então, a escola, como instrumento de transformação social, pode dizer tudo e nada ao mesmo tempo. Então, a gente na pesquisa busca compreender qual era o caráter de transformação social desses três. Qual desses caráteres de transformação social vai ser postulado por Darcy Ribeiro? Antes de mais nada, vamos apresentar o nosso objeto de pesquisa, que é o Darcy Ribeiro, que foi um grande brasileiro, um grande educador. Ele é um mineiro de Montes Claros, nasceu em 1922, e na década de 1940 ele vai para São Paulo e estuda, se forma na Escola Livre de Sociologia e Política. É o momento em que ele também se aproxima do Partido Comunista Brasileiro, portanto, de uma perspectiva de mudança ligada ao que as autoras em que nós observamos chamariam de revolução. Ele, ao se formar, trabalha juntamente com o Marechal Rondon no extinto Serviço de Proteção ao Índio. Na década de 50 se afasta do PCB e se aproxima do trabalhismo de Getúlio Vargas, portanto, com uma nova visão de mudança social. É um dos fundadores junto com Anísio Teixeira, seu grande mestre e companheiro de realizações, ajuda a fundar a Universidade de Brasília, no contexto da fundação de Brasília. Na década de 60, atua como ministro da Educação e do Gabinete Civil do governo João Goulart. Com a ocorrência do golpe civil-militar em 1964, ele vai ao exílio. Darcy Ribeiro foi também um grande escritor e romancista. E na redemocratização, Darcy é eleito na década de 80 vice-governador do estado do Rio de Janeiro, junto com o Leonel Brizola, e é onde implementa os chamados CIEPs, os Centros Integrados de Educação Pública, que eram escolas com uma perspectiva inovadora, do qual a nossa pesquisa vai buscar analisar também. Ele foi ainda eleito senador na década de 90 e teve como principal proposição a Lei de Diretrizes e Bases de Educação, que está vigente até hoje, a nossa LDB. Darcy Ribeiro, então, a pesquisa busca compreender o papel da escola, qual seria o lugar da escola nesse processo de transformação social, que tipo de concepção de educação, de transformação através da escola, Darcy Ribeiro propõe. Então, a gente busca analisar a partir do Darcy Ribeiro como que ele enxerga o papel da escola, e, sobretudo, a nossa hipótese é que o CIEP, a escola idealizada por Darcy Ribeiro, tinha uma grande pista da própria concepção de educação do Darcy Ribeiro. A gente parte da análise, sobretudo, dos três livros de Darcy Ribeiro, desses três livros, O Povo Brasileiro, em que Darcy faz uma análise da formação social do povo brasileiro, o Nossa Escola é uma Calamidade, onde o autor
faz um diagnóstico, uma denúncia de como a escola recém-massificada funcionava na década de 80, e o livro do CIEPS, que é onde Darcy Ribeiro expõe a sua ideia de como deveria se organizar a escola para que ela efetivamente educasse, sobretudo as crianças pobres, que é o livro do CIEPS. E Darcy Ribeiro, na década de 80, então, faz um diagnóstico de como que a escola recém-massificada, né, se a gente for observar, a escola no Brasil sempre foi para poucos, para uma pequena parte da elite, e a partir da década de 70 e 80, sobretudo, ela passa a se massificar, ou seja, passa a ter uma oferta maior para todos. No entanto, apesar dessa oferta ter se estendido a todos, qualitativamente essa escola não se abria para todos ainda. E Darcy Ribeiro faz uma grande crítica a essa escola, chamando essa escola de desonesta na sua observação, porque, de acordo com Darcy Ribeiro, essa escola não dialogava, não valorizava o conhecimento das crianças empobrecidas. Ela tomava os códigos cultos tidos nas socializações das classes médias como o único padrão. Então, todos aqueles que não tinham essa socialização primária exigida pela escola acabavam sendo reprovados, e o que aumentava o índice de reprovação e de evasão escolar. Então, a chamada crise da escola se dava porque, na visão de Darcy Ribeiro, essa escola não estava disposta a dialogar, não estava sensibilizada a entender o mundo da criança empobrecida, para, a partir dele, desenvolver os códigos cultos socialmente valorizados. Então, Darcy faz uma grande crítica no livro Nossa Escola é uma Calamidade e propõe o que seria uma escola ideal, uma escola que se propusesse a transformar socialmente, educando sobretudo os mais pobres. E essa escola eram os CIEBs, os Centros Integrados de Educação Pública, como falei, que são as escolas que Darcy Ribeiro idealiza no Rio de Janeiro, na década de 80 e 90. Essas escolas partiam do foco em três grandes elementos, vistos como Darcy como a chave da mudança, que seria o atendimento em horário integral. Para Darcy Ribeiro, não tinha como uma escola ser efetivamente educadora sem oferecer um ensino completo de dia inteiro. O turno parcial era visto como uma perversão para Darcy Ribeiro. Então, a extensão do tempo, a extensão do espaço físico, uma escola que só tinha salas de aula, não era uma escola que educava efetivamente. Então, era preciso que essa escola tivesse ginásio, poliesportivo, atividades físicas, atividades psicológicas, atividades artísticas, espaço para atendimento médico, psicológico, odontológico, e o CIEP se propunha essa escola de amplo espaço físico para oferecer outros serviços. E a formação específica de professores. Darcy Ribeiro entendia que esses professores deveriam entender o papel do professor no diálogo entre a cultura das classes populares e a cultura do código culto que a escola deveria desenvolver. E as conclusões que nós temos chegado até aqui é de que o CIEP reflete em boa medida a concepção de educação de Darcy Ribeiro. E se Darcy Ribeiro, por um lado, desenvolve um diagnóstico que vê a escola como elemento que mantinha a desigualdade, ele também vê a escola como a instituição que pode subverter essa lógica, se propondo e sendo honesta, se propondo a educar, sobretudo as crianças empobrecidas. No entanto, percebe-se na pesquisa, até o momento, que Darcy Ribeiro, como nós falamos lá, que a ideia de transformação social que pressupunha três concepções diferentes, se ele começa com a sua vida flertando com o comunismo do PCB, Darcy Ribeiro, a proposta de educação que prevalece em Darcy é de uma educação reformista, e que propõe não a mudança da sociedade, mas a mudança de pessoas, a mudança de trajetórias individuais. Possibilitando às crianças pobres que elas tenham uma escolarização efetiva, Darcy Ribeiro propõe transformações de trajetórias individuais que, de acordo com o autor, seria o elemento para desenvolver mudanças posteriores. Então, esses são os resultados parciais da nossa pesquisa até o momento. Eu agradeço a todos e a todas.